Queria ter uma conversa com vocês aqui agora. A gente vai ter 3 momentos agora, diferentes. Tá? E a primeira conversa que eu queria ter com vocês é sobre essa história de nós dois. O tema do filme, o nome do filme e o tema do nosso encontro é a história de nós dois. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês não estão sozinhos. Não é só vocês dois. Porque diante do desafio de viver uma vida a dois, se a gente parasse e perceber quais são os recursos que nós temos, somos nós dois. Aí diz, vixe, não dá assim um medinho, né? Tipo, para esse negócio dar certo vai depender da gente. Tipo, vai depender de você. Vai depender de mim. Tipo, é todo o recurso que nós temos para fazer a história de nós dois. Somos nós dois. Percebe? Se for, tá ruim. E aí vem um frio na barriga de dizer assim, tipo, basta falar sobre essa mágoa as mágoas que a gente conversou aqui. Que desafio tremendo. É só nós dois que vai resolver essa parada? Não. A história de nós dois não é a história de nós dois. É a história de nós 5. Tá? E eu não estou falando dos seus filhos. É a história de nós 5. São 5 envolvidos para que essa história dê certo. Quem são esses 5? Casal, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então essa história de nós 5 é ele, ela, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu queria destrinchar com vocês o papel de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo nesse balaio de gato. Nessa história aí, bagunçada, escrita na rocha, com momentos de altos e baixos. Qual é a participação? Eu sei que a Trindade é um negócio complicado da gente entender. Porque são 3 ou 1. É um Deus triuno. E, na verdade, sem querer resolver racionalmente essa questão da Trindade, que não é uma questão fácil da gente arrumar na cabeça da gente, a gente pode perceber que Deus se revelou como Pai, Deus se revelou como Filho e Deus se revelou como Espírito Santo. E de que cada revelação de cada pessoa da Trindade de Deus, ela ressalta ou ela dá ênfase a uma questão, a algumas questões específicas. E cada papel, o papel de Deus Pai, quem assistiu o filme A Cabana? Aquele filme, ele brinca com isso, né? A Trindade ali, e do Pai, do Espírito Santo, né, de Jesus, brinca naquela conversa toda ali em torno da Trindade. Sem querer resolver o problema da Trindade racionalmente, filosoficamente, eu queria trazer o papel do Deus Pai na construção dessa história. Eu queria trazer o papel de Deus Filho na construção dessa história. E queria trazer o papel do Deus Espírito Santo na construção dessa história. Vamos lá? Em que a consciência de um Deus Pai me ajuda na construção da minha relação a dois? A gente pode passar aí para o próximo, pastor? Que ele vai colocando Deus Pai. O Deus Pai, ele é o quê? Pode parar aí. Deus Pai é o quê? Criador. O que é que isso significa? A gente pode pensar no Salmo 139, que diz o quê? Que ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Ele nos viu ainda como substância informe. De que Ele nos criou, de que é Deus que renova a vida na face da terra. De que Deus conhece como Deus Pai, Ele conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça.
Ele nos criou, nos formou, nos deu um DNA, nos deu um traço de comportamento, Ele nos deu uma carga genética, Ele nos deu Ele nos criou, Ele nos formou, Ele é o nosso Pai. É a consciência de um Deus Criador. E o que é que isso significa? Que Deus, Ele sabe melhor do que qualquer pessoa quem você é. Sua matriz está com Ele. Ele conhece a tua matriz. Ele conhece a matriz de quem está vivendo com você. E aí o Deus Pai é o Deus que conhece perfeitamente quem o Tadeu é. A história do Tadeu, tudo que o Tadeu viveu. Ele conhece a Jaqueline melhor do que a Jaqueline. Ele viu a Jaqueline quando a Jaqueline nem enxergava. Estava no ventre da mãe dela. O Deus Pai viu. De acordo com o Salmo 139, Ele colocou esse ser na vida com um propósito. O Salmo 139 vai dizer que ainda que nenhum dia tivesse vivido, os nossos dias estavam escritos no livro de Deus, como se Deus tivesse sim um plano, um sonho para cada pessoa. Há quem questione isso. Eu entendo que Deus, quando pensou na gente, Ele pensou em cada um, e Ele tem um propósito para cada um. Nos criou de uma forma específica, singular, não existe ninguém igual a você, ninguém. E quem criou essa pessoa foi Deus. Sabe o que isso significa? Que não tem ninguém melhor para ajudar vocês a se entenderem na singularidade de cada um. Às vezes o Luiz precisa dizer assim: Pai, tu que criou a Jaqueline, me ajuda a entendê-la. Pai, o Senhor que me criou, que me viu quando ninguém viu, o Senhor viu, me ajuda a entender o sentimento que eu estou tendo aqui no meu coração. Então Deus Pai é aquele que tem a nossa matriz para resgatar a nossa singularidade. Quem nós somos? Quem sou eu? Quem sou eu antes dos meus traumas? Quem sou eu depois dos meus traumas? Antes das minhas dores, depois das minhas dores? Deus conhece você por dentro, por fora, no passado, no presente e no futuro. Então Deus Pai revela esse Deus Criador, que ajuda o casal a encontrar a singularidade do outro, a encontrar-se também com a sua própria singularidade. É dizer: Deus, o Senhor é Criador, o Senhor me criou, o Senhor me formou. Se a gente parar para imaginar e a gente crer nesse Deus relacional, onde Deus colocou você onde? Numa família X, numa família Y. Deus conhece a história do seu pai, conhece a história da sua mãe, conhece a história do seu avô. Ele conhece tudo. Ele é o Criador. É como se a gente chegasse lá no Deus Pai e dissesse: Deus Pai, dá aí o arquivo aí que diz quem eu sou. Me ajuda a entender melhor quem eu sou. E a entender melhor o meu cônjuge. A entender melhor o meu cônjuge. Então não é uma história de nós dois. É uma história de nós 5. E Deus Pai é a revelação desse Deus Criador, desse Deus que pode todas as coisas, desse Deus que renova a vida na face da terra. Tem outras características no Deus Pai, mas ela é muito forte. A ideia de Deus Pai como Criador. Quando a gente pensa na criação do universo, a gente não pensa no Espírito Santo, a gente não pensa em Jesus. A gente pensa em Deus Pai. A gente não tem um texto bíblico dizendo que Jesus viu a gente informe na barriga da mãe da gente, não sei o quê. Não, está falando de Deus Pai. Então Ele nos criou, nos deu a vida. É a revelação de Deus assim como doador da vida. Como aquele que criou tudo o que existe. Ao Deus da criatividade, o Deus da pluralidade e da singularidade. Isso é muito forte. Um Deus que criou coisas tão plurais, tão singulares,
é o nosso Deus. Isso é a revelação de Deus Pai. Aí vem o Deus Filho. O que é o entendimento do Deus Filho ajudando a vida a dois? A relação a dois. É o Deus Filho, qual é a ideia que nós temos de Jesus? Deus Filho traz o quê? O amor, a graça, a cruz, a encarnação do próprio Deus, a humanidade sendo vivida. E Ele vai nos ajudar a quê? A lidarmos com as nossas falhas, a sermos tolerantes. Ele vai nos ensinar o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Jesus Cristo na vida de um casal é aquele que transforma, como eu falei domingo passado, um mediador, que está ali no meio, costurando a relação, que está ali funcionando como intercessor, como a Bíblia coloca ele como intercessor, que está ali Jesus ensinando para a gente o caminho da graça, o caminho do perdão. O caminho, como que a gente convive com tanta limitação? Como que a gente é ser humano com tanta limitação? Como que eu consigo continuar convivendo com essa mulher ou com esse homem? Sabe, tendo tanto defeito, tanto pecado, tanta coisa no meio disso tudo. Jesus vem com a palavra de graça. Jesus vem com a palavra do perdão. Jesus traz a reconciliação. Então, se o Deus Pai, Ele nos mostra a nossa matriz, de quem nós somos, a nossa identidade, a nossa singularidade, Jesus vem e revela a sua graça, o seu amor, nos dando a condição de recomeçar. Jesus é recomeço, é ressurreição, é perdão derramado na cruz, no sangue de Cristo derramado na cruz. E nós precisamos disso todos os dias dentro da nossa relação a dois. Nós precisamos disso. Precisamos. Então Jesus é isso. Jesus traz isso. E nós temos a ideia do Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo é o quê? É poder para a vida. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E através desse Espírito nós temos poder para viver a nova vida. Deus Pai resgata a nossa identidade, nossa singularidade. Deus Filho nos ensina o caminho do perdão. E o Deus Espírito Santo é o passo para a reconstrução. É o poder para reconstruir. É o poder para viver uma nova vida. Por que a vida cristã ela não funcionaria simplesmente com a morte na cruz e a ressurreição? Mas Jesus disse, fiquem parados porque vocês precisam receber o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão poder para ser testemunha. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer, estou perdoado. A outra é eu dizer, a ressurreição. E a outra é eu entender que vai ter um recurso, um poder, para eu conseguir restaurar a minha vida. E esse poder de restauração é obra do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus faz? O que a Bíblia fala? Estou dando uma passeada por alto, tá? Isso dava um estudo. Estou dando uma passeada por alto. O que o Espírito Santo nos faz? Nos dá. Primeiro, a Bíblia diz que Ele nos dá dons. Dons espirituais. Ele nos dá capacitação. Capacitação. Para liderar. Para exercer misericórdia. Por que a gente só pensa em dom? Algo para ser vivido no contexto da igreja, no contexto institucional. Não, recebemos dom para ser igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. O Espírito Santo é que vai te dar capacidade de ensino e profecia. Ele vai te dar a capacidade de aconselhamento, de misericórdia. Tudo isso é dom. Dom de liderança, dom de intercessão, dom de administração. Às vezes a gente está vivendo um problema na nossa vida conjugal porque não tem quem administre. O Espírito Santo vai dar o dom de administrar. É uma capacitação espiritual recebida pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo ele nos dá um fruto. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o quê? É caráter. Se dons do Espírito é capacitação, fruto do Espírito é caráter. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, bondade, paz, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, fidelidade,
alegria, é tudo fruto do Espírito. Nós não temos como viver a vida cristã sem o Espírito. O Espírito é o poder para viver essa vida. O Espírito, a Bíblia diz que ele habita em nós. Ele habita em nós. É a pessoa mais misteriosa da Trindade, é o Espírito. Porque Deus está claramente visto na criação, Deus Pai. O Filho, na obra da cruz. O Espírito Santo, ele age na nossa subjetividade. Ele age no nosso mundo interior. Dá para olhar? Não. É muito subjetivo. O Deus Filho está na cruz, a história conta, a história mostra, na Bíblia, fora da Bíblia, fala de Jesus. O Deus Pai está aí, a criação. E o Espírito? O Espírito é o quê? É ar. A gente vê ar. Eu mandei vocês respirarem aí. Mandei vocês respirarem? A Bíblia fala enchei-vos do Espírito. O que é enchei-vos do Espírito? É simplesmente respirar esse Deus e deixar Ele nos purificar, nos limpar, produzir em nós fruto de caráter. Uma das qualidades do fruto do Espírito, mansidão. Quem precisa de mansidão aqui para melhorar o relacionamento a dois? Levanta a mão aí quem precisa de mansidão. Amém. Deus te abençoe. Pode baixar. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Você dizer que vai fazer uma coisa, você faz. Quem precisa de domínio próprio para melhorar a vida a dois? Deus te abençoe, pode baixar. Quem vai dar isso? É o Filho na cruz? O Filho na cruz te perdoou e ressuscitou para dizer que tem chance de viver a nova vida. O Filho, Deus Pai está te mostrando quem você é, mas é o Espírito Santo que vai derramar sobre a tua vida domínio próprio. Quem precisa de alegria é fruto do Espírito. Quem precisa de paz é fruto do Espírito. Quem precisa de longanimidade, sabe o que é longanimidade? É um longo ânimo em relação a alguma coisa que você está produzindo. Quem não tem longanimidade começa e logo ele desanima. Quem tem longanimidade continua animado por mais tempo. Quem precisa disso para a vida 2? Longanimidade, bondade, que às vezes vem uma ruindade no coração da gente. Benignidade, fidelidade. Sabe o que é fidelidade? Sabe o que é fidelidade? Algumas versões trazem fé e não fidelidade. Sabe por quê? Porque a palavra no grego usada ali para isso é pistis. E pistis é um substantivo com força de verbo. Isso não tem no nosso português. Um substantivo com força de verbo. É como se fosse, não é você, é uma fé no sentido de você ser confiável. É de você ser feável. Por isso traz fé. Você é uma pessoa que eu posso fear. Você é uma pessoa que eu posso confiar. A fidelidade é um fruto de caráter que restabelece a confiança. É você se tornar para o outro confiável. Isso é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, amor, paz. Amor, paz, alegria. Tudo isso, só isso. Quem dá isso? Espírito Santo de Deus. Jesus, quando orou pedindo pelo Espírito Santo, ele disse que o Paráclitos, é traduzido muitas vezes ali em João 16, ou João 17, como consolador. Mas o termo é Paráclitos, e Paráclitos significa aquele que é colocado ao lado do outro para ajudar. A tradução melhor não seria consolador, seria ajudante. O Espírito é o ajudante. O Pai te criou, o Pai te formou,
você pecou, Ele continua revelando quem Ele é e quem você é. Aí vem o Filho, morre por você, para que você possa ser perdoado. E o Espírito é aquele que te pega pela mão e é teu ajudante, vai caminhar do teu lado para dar condição a você de reconstruir a tua vida, de viver a tua caminhada. Nós precisamos desse Deus Pai, desse Deus Filho e desse Deus Espírito Santo produzindo em nós. Sabe o que mais o Espírito faz? O Espírito Santo de Deus diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele ora por nós. Porque nós não sabemos como orar. E Ele ora por nós. O Espírito Santo é aquele que está, você ali vivendo a tua relação com teu marido e com tua esposa e tentando, e Ele está ali, Senhor, Deus, Pai, abençoa ele, ajuda ele. Ele ora por você, porque você não sabe como pedir. Entendeu? Lembro de um pastor que falando sobre a vida sexual do casal, que tinha muito essa coisa de que o sexo como uma coisa impura, o sexo como uma coisa de pecado, que se você fosse... Antigamente os pastores iam pregar e tinham que ficar sem sexo para poder se purificar para a pregação. Então eles traziam a consciência do sexo muito deturpada. E aí eu lembro de um pastor falando uma vez que, meu irmão, você acha que quando você vai fazer sexo com a sua esposa, o Espírito Santo de Deus, ele faz o quê? Ele sai do quarto? Não. Ele fica no pé da cama, torcendo. Intercedendo, né? É Romanos 8, né? Orando por você. Para ver se você acerta. Entendeu? Então ele está orando na tua fraqueza, intercedendo por você. Para dar certo. Para dar certo. Aí chega para um, vai. Chega para o outro, espera. Vai cuidando, o Espírito vai cuidando. Vai intercedendo, vai fazendo meio de campo, vai trabalhando num e no outro. E não é assim na vida? Às vezes tem gente que está precisando de um empurrãozinho, tem gente que está precisando esperar um pouquinho. Nossa sexualidade fala muito sobre nossa relação. Muito. Então nós precisamos entender que a história de nós dois, ela não é uma história de nós dois. Ela é uma história de nós 5. Aí você responde, graças a Deus. Porque se dependesse de nós dois, entendeu? Já era. Paulo vai dizer o quê? Que nós somos o quê? Vasos de barro. Paulo fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro. Nosso Deus é o nosso tesouro. É Ele que vai fazer a obra na vida da gente. História de nós 5. Aí se você tem filho aí, você joga mais. Se você tiver 5 filhos, você fala história de nós 10. Tem alguém com 5 filhos aqui? História de nós 10. Se tiver, ficou com vergonha, né? História de nós 10. Eu tinha um grupo, o grupo PG Mundiça. Ele começou como grupo pequeno. O nome do grupo pequeno era A7. Porque quase todos os casais que participaram daquele grupo, nasceu esse grupo pequeno no Lua de Mel que a gente fez há 2 anos atrás, tinham só 2 filhos. Aí ficou a história de nós 7. Né? Ficou A7. Nós vivemos A7. E a gente precisa lembrar disso. Que o nosso Deus, Ele está com a gente. Que o nosso Deus está caminhando com a gente. Ele tá ali com a gente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos dando tudo que nós precisamos para viver a vida a 2 que a gente precisa viver. Amém? Está claro isso? Deu para entender esse papel dos pais, filhos? Ficou muita viagem? Para perceber a lógica disso? Né? Se você tem uma bagagem bíblica aí, eu acho que você saiu fazendo um bocado de conexão. Se você não tem muita bagagem bíblica, eu imagino que deu para entender. Deus Pai é o nosso Criador, Deus Filho, nosso Salvador, Deus Espírito Santo, o nosso motor. É nosso oxigênio para viver a vida cristã. Sem o Espírito, falta ar.
e nós paramos. Nós não conseguimos seguir. Ele é nosso oxigênio para vivermos a vida cristã. Simples assim. Simples assim. Deus operando na vida da gente. Aí na hora que você estiver sem conseguir entender seu marido, entender sua mulher, aí você olha e diz assim, oh Deus, foi o Senhor que criou, me ajuda a entender. Está conseguindo se entender? Pai, me ajuda. Ô engodo. Nó cego, Deus, me ajuda a desatar esse nó. Me mostra quem eu sou, estou meio perdido. Aconteceu tanta coisa na minha vida que eu estou meio perdido de mim mesmo. Eu passei de mim. Como diz uma música, eu passei de mim. Me perdi de mim mesmo. Passei. Ou fiquei. Entende? Você está lá numa crise, mágoas, conflitos, defeitos, pecados. Olha para a cruz. Me ensina a perdoar, me ensina a derramar graça. Precisa de oxigênio, precisa de caráter, precisa de ajuda, precisa de intercessão, precisa de capacitação, de dom espiritual. Quem vai te dar? O Espírito Santo de Deus, que habita em você. Esse misterioso Espírito Santo de Deus, que já dividiu tantas igrejas e denominações. Esse Espírito Santo de Deus, que faz uma obra poderosa, poderosa na vida da gente. Amém?